A paz de Cristo, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui iniciando mais um vídeo da série Paz no Vale. Nós podemos até estar no vale, mas sempre teremos a paz, porque a paz que nós temos, ela transcende a todo entendimento, a toda imaginação, porque nós temos dentro de nós o verdadeiro Príncipe da Paz. Eu quero nessa oportunidade meditar com vocês em um salmo que é muito conhecido de todos vocês. Na verdade, o livro de Salmos, ele é o maior livro que nós temos nas Santas Escrituras. Ele é também um livro que é dividido em 5 partes, ou 5 livros. Nós temos a primeira divisão do capítulo 1 até o capítulo de número 41. Nós temos a segunda divisão do capítulo de número 42 até o capítulo de número 72. A terceira divisão é do capítulo 73 até o capítulo de número 89. A quarta divisão é do capítulo de número 90 até o capítulo de número 106. E a quinta e última divisão do capítulo 107 até o capítulo de número 150. Como eu estava dizendo, o livro de Salmos ele é conhecido por todos nós. Alguns desses capítulos, alguns sabem até de cor, como Salmo 23, Salmo 1. Dentre eles, alguns ainda se destacam muito mais, como o Salmo de número 91. O Salmo 91, algumas pessoas têm ele até mesmo como um amuleto da sorte, aonde se abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa em cima da estante ou dentro do carro, e isso vai livrar as pessoas do mal olhado ou de outras coisas. Infelizmente, isso é apenas uma crendice do povo, pois as Santas Escrituras, ela nunca foi, nem nunca vai ser um amuleto aonde pode-se usar com superstição. Pelo contrário, todas as bênçãos que a palavra do Senhor contém, ela está designada a todos aqueles que não somente lê, mas também cumpre e vive aquilo que as Santas Escrituras nos ensinam. Então, pensando nisso, eu gostaria de convidar você a meditar comigo no Salmo de número 91. Eu gostaria que você tirasse alguns minutos da sua atenção, pegasse aí a sua Bíblia, para que você possa meditar comigo neste texto maravilhoso das Santas Escrituras. Salmo 91, a partir do versículo 1, nós vamos ler agora. Diz assim a palavra do Senhor: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Altíssimo descansa. E diz do Senhor Jeová: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voe de dia, ou pestilência que se propague na escuridão, ou mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente tu verás com teus olhos a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor Jeová, és o meu refúgio, o Altíssimo é o lugar da tua habitação. Ali nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ele ordenará aos seus anjos que se ocupem de ti para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te conduzirão em suas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra. Pisarás o leão e a áspide, e sobre os teus pés calçarás o filho do leão e a serpente, porque sobre mim empenhou seu amor.
também eu o livrarei, eu o colocarei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Serei com ele no tempo da angústia, resgatá-lo-ei e o glorificarei. Com longos dias o saciarei e mostrarei a minha salvação. Queridos, eu sei que como nós conhecemos esse texto muito bem, fica até difícil você se prender a querer ouvir sobre algo que você já está acostumado. Mas eu gostaria que você, nesse momento, me desse a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse texto. O Salmo de número 91, ele tem algumas particularidades que muito nos ensina para a nossa vida cristã, para a nossa vida devocional e para a nossa vida social. Observe que o texto ele começa dizendo: aquele que habita. Observa que não é qualquer pessoa. Ele aqui está mostrando algumas características para que a pessoa possa conseguir ter toda essa proteção que o Salmo 91 nos garante. Ele vai dizer, olha, não é qualquer pessoa, é aquele que habita. Se você olhar no dicionário, você vai perceber que habita vem de habitar, e habitar quer dizer permanecer, quer dizer morar. Observe que nós temos pelo menos 3 tipos de classes. Nós temos aqueles que não conhecem o esconderijo do Altíssimo. Nós temos aqueles que sabem aonde é o esconderijo do Altíssimo, mas apenas visita o esconderijo do Altíssimo. E nós temos a terceira classe, que são aqueles que moram, que habitam no esconderijo do Altíssimo. Observe que há uma grande diferença, pois aqueles que não conhecem o esconderijo do Altíssimo, quando está passando por uma situação como essa que nós estamos vivendo hoje, essas pessoas se desesperam, essas pessoas ficam apavoradas, porque elas não sabem o que fazer, como fazer e como agir nessa situação. Mas nós temos a segunda classe, aqueles que conhecem o esconderijo do Altíssimo e volta e meia fazem uma visita ao esconderijo do Altíssimo. Observe que eu estou falando daquelas pessoas que só buscam ao Senhor em momentos de crise, só buscam o Senhor em momentos de prova, em momentos de dificuldades. Eu costumo dizer que nós não podemos deixar, sob hipótese alguma, Deus perceber que nós só buscamos Ele em tempos de crise, em tempos de prova. Porque se isso acontecer, Ele vai o tempo inteiro nos dar provas e dificuldades, porque o desejo dele é que estejamos o tempo inteiro no esconderijo do Altíssimo, para que Ele possa nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal. Existem pessoas que só visitam o esconderijo do Altíssimo na hora da aflição, na hora da dificuldade, na hora do problema, e ficam lá até se resolver o problema. Depois que o problema está resolvido, eles abandonam o esconderijo do Altíssimo e vão viver as suas vidas normalmente, sem nenhum tipo de preocupação com o que pode acontecer amanhã, pois estão desprotegidos da bênção, da graça e da misericórdia de Deus. Mas eu falei de uma outra classe que eu quero acreditar que estou falando para pessoas que fazem parte desta terceira classe. E se porventura eu estiver falando para pessoas da primeira ou da segunda classe, o meu convite para você nesse dia é que você, o mais rápido possível, possa tomar a sua decisão de não somente visitar o esconderijo do Altíssimo, mas morar no esconderijo do Altíssimo. Então, observe que essa terceira classe são aqueles que moram,
aqueles que habitam, aqueles que vivem e convivem no esconderijo do Altíssimo, aonde eles têm a proteção máxima de Deus, aonde eles têm o guardar de Deus a todos os momentos. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Queridos, nós precisamos todos os dias clamar ao Senhor, entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Devemos vigiar, devemos buscar a orientação de Deus para a convivência a este mundo. Mas nós não podemos esquecer que somente o Senhor é quem pode nos guardar. Nós não podemos esquecer que a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam em carros, em cavalos, vão se decepcionar. Vão se decepcionar, porque somente ao Senhor nosso Deus nós devemos confiar. A palavra do Senhor vai dizer que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. Então, você pode ter segurança, você pode ter carro blindado, você pode ter tudo, mas se você não tem a proteção do Senhor, do esconderijo do Altíssimo, em vão é tudo isso que você tem. Mas observe que o texto continua. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Queridos, preste atenção no que eu quero dizer para você nessa noite. Preste atenção no que eu quero falar para você nesse momento. Todas as vezes que nós estamos dirigindo, que resolvemos estacionar o nosso carro, a primeira coisa que nós procuramos é se nós temos um lugar com sombra. Nenhum de nós gostamos de estacionar o nosso carro em um lugar que não tem sombra. Se nós estamos esperando alguém na rua, a primeira coisa que nós fazemos é procurar uma sombra. Quando nós queremos descansar, nós procuramos um lugar que tenha sombra. Por quê? Porque o sol, ele molesta o nosso corpo e nos causa mal. Então nós procuramos uma sombra para descansar. Observe que esse texto está dizendo que no esconderijo do Altíssimo tem sombra para que nós possamos descansar. Queridos, nós estamos vivendo em dias onde as pessoas estão vivendo sem ter condições de descansar. As pessoas estão vivendo apavoradas. As pessoas estão vivendo desiludidas. Estão procurando um descanso e encontram descanso em um remédio controlado, encontram descanso através de remédios e mais remédios, mas eu quero dizer para você, Deus, Ele é o seu descanso. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós precisamos do Senhor para poder descansarmos. Eu estou falando para pessoas que vivem ansiosas. Eu estou falando para pessoas que vivem depressivos. Preste atenção para você entender. Talvez você esteja vivendo um momento de depressão, ou talvez você conviva com alguém que tem depressão. A depressão, ela é nada mais, nada menos do que excesso do passado. Sim, eu vou repetir. A depressão é nada mais, nada menos do que o excesso do passado.
Todas aquelas pessoas que não conseguem se desprender do seu passado, de alguma coisa que fez, de alguma coisa que deixou de fazer, de alguma oportunidade que perdeu, essas pessoas estão sujeitas a viverem uma vida de forma depressiva, porque não se desprende do seu passado, não se desprende daquilo que passou. Mas nós estamos vivendo também em dias onde as pessoas estão vivendo com ansiedade. A ansiedade é nada mais, nada menos do que o excesso do futuro. A ansiedade, ela leva a pessoa a esquecer o seu presente e viver em função do seu futuro. O que vai ser? Será que eu vou morrer? Será que eu vou viver? Será que eu vou casar ou não vou casar? Será que eu vou passar na faculdade? Será que eu não vou? Será que eu vou arrumar emprego? Será que eu não vou? Será que eu vou ficar desempregado? Será que eu vou passar fome? Preste atenção, Deus tem cuidado de mim e Deus tem cuidado de você. Não podemos viver uma vida ansiosos. A Bíblia diz, por que estão ansiosos? A gente não pode acrescentar sequer um fio de cabelo. De que adianta vivermos ansiosos com o dia de amanhã? Deus cuida de mim, de você, melhor do que as aves do campo. Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Mas as pessoas estão vivendo ansiosas, porque estão com excesso do seu futuro. Pessoas estão vivendo depressivamente, porque estão com excessos do passado. Nesse momento, eu quero convidar você a viver tranquilamente o seu presente, confiando que o amanhã pertence a Deus e somente Ele é quem poderá mudar a nossa vida, a nossa história. Seguindo aqui o texto. E diz do Senhor Jeová, tu és o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Queridos, olha aqui, por favor, preste atenção nesse momento. Esse texto no versículo de número 2 está mostrando as características das pessoas que habitam no esconderijo do Altíssimo. Aqui está mostrando as características das pessoas que moram. Não é das pessoas que não sabem onde é o esconderijo do Altíssimo, não é das pessoas que visitam o esconderijo do Altíssimo, mas aqui as características das pessoas que moram, que habitam no esconderijo do Altíssimo. Qual é a primeira característica? Versículo de número 2. E diz do Senhor Jeová. O que é aqui? Quem habita no esconderijo do Altíssimo diz do Senhor Jeová: tu és o meu Deus. Queridos, se você quer habitar no esconderijo do Altíssimo, você só pode ter um Deus na sua vida. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Você não pode ter o dinheiro como seu Deus, você não pode ter o seu carro como seu Deus, você não pode ter a sua família como seu Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, eles reconhecem isso, eles sabem que somente a Deus nós devemos adorar.
Quanto tempo nós estamos perdendo com tantas coisas? Quanto tempo nós estamos perdendo com o dia a dia, com as coisas da vida, e nós estamos sacrificando no altar do urgente as coisas que realmente importam. Ora, tudo hoje é urgente. O telefone toca, é urgente. O WhatsApp toca, é urgente. Alguém toca a campainha, é urgente. O telefone toca, é urgente. Tudo é urgente. E aí nós sacrificamos no altar do urgente as coisas que realmente importam. Porque quando nós estamos com o tempo apertado, a primeira coisa que nós deixamos para depois é a comunhão com Deus. A primeira coisa que nós deixamos para outro dia é a comunhão com Deus. Logo, logo deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de ler a palavra, porque não temos tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para você em alto e bom som nesse dia. Nós só temos tempo para o que realmente importa para nós. Você tem tempo para trabalhar? Porque o seu trabalho te importa, porque dele vem o seu sustento. Sabe por que muitas das vezes você não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para ler a Bíblia? Porque isso não importa para você. Que isso? Mas como? Eu trabalho de manhã e durante o dia, eu faço faculdade à noite. Como? Em quando que eu vou? Nós temos a madrugada ainda livre. Peraí, pastor, mas eu tenho que descansar. Sim, eu sei que você tem que descansar. Todos nós temos. Mas quando vem uma depressão, quando vem um problema, a gente não fica madrugadas e mais madrugadas acordados? Por que esperar isso acontecer? Por que não de vez em quando tirar uma noite? E não estou dizendo você passar a madrugada inteira orando, não. É tirar um tempo para demonstrar para Deus que Ele importa na sua vida. E você vai ver que você vai encontrar tempo. Porque quando a gente quer assistir o futebol, a gente encontra tempo. Quando a gente quer ir no cinema, a gente encontra tempo. Quando a gente quer passear, a gente encontra tempo. Por que a gente não encontra tempo para Deus? Então, e diz do Senhor Jeová, tu és o meu Deus. Eu quero aqui falar firmemente para você nesse dia. Você tem o Senhor como seu Deus? Ele realmente é o seu Deus? Ou você tem colocado outras coisas na frente dele? Mas essa não é a única característica. Ele continua. Tu és o meu Deus, o meu refúgio. Você sabe o que é refúgio? Que tanto vai se falar no Salmo 91. Salmo 91, por pelo menos 3 vezes, vai falar sobre refúgio. Você sabe o que é refúgio? Refúgio é um lugar protegido. É um lugar com proteção. Deus é e precisa ser o meu e o seu refúgio. Sabe por que muitas das vezes nós não alcançamos a vitória de Deus? Porque nós temos o nosso irmão como nosso refúgio. Nós temos o nosso amigo como nosso refúgio. E muitas das vezes os amigos nos decepcionam. Muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso lado, elas nos decepcionam. Mas eu quero dizer para você
Tenha Deus como seu refúgio, porque Ele não te decepciona nunca. Olha bem o que o texto vai dizer. Você precisa ter o Senhor como seu Deus, mas você precisa ter o Senhor como seu refúgio. É a Ele que você deve buscar na hora da aflição. É a Ele que você deve recorrer na hora da dificuldade. É a Ele que você deve recorrer nos momentos difíceis da sua vida. Mas Ele diz ainda mais: Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Queridos, você sabe o que é uma fortaleza? Você deve ter uma noção, porque quando você passa por uma casa onde ela tem vários itens de segurança, como alarme, cerca elétrica, concertina e câmeras e tantas coisas assim, a gente olha e diz: nossa, aquela casa é uma fortaleza. Por quê? Porque fortaleza é um lugar seguro. É um lugar totalmente seguro. E é isso que Deus está falando para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Você tem o Senhor como seu Deus. Você tem Ele como seu refúgio. E você tem Ele como a sua fortaleza. A minha pergunta para você é: você tem o Senhor como seu Deus, você tem o Senhor como seu refúgio, você tem o Senhor como sua fortaleza. Por que que tu estás amedrontado? Por que que tu estás amedrontada? Por que tu estás com medo? Por que tu estás preocupada? Deus tem cuidado e vai continuar cuidando de você, porque você está nos braços de Deus, você está no esconderijo de Deus, você está guardada pelo alto. Podem se levantar, podem tentar, mas vão ser envergonhados. Versículo de número 3 vai dizer assim: porque Ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Queridos, preste atenção. O Senhor está prometendo que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, Ele livra eles do laço do inimigo. O inimigo todos os dias está lutando contra a minha vida e contra a sua vida. Ele sabe aonde você vai, ele sabe aonde você vai passar e ele vai lançar laços. Ele vai tentar laçar suas pernas para poder te derrubar. Mas Deus está dizendo para você nessa tarde: Ele está quebrando os laços, cortando os laços do inimigo sobre a minha vida e sobre a sua vida. O inimigo pode até ter conseguido te laçar. O inimigo pode até ter colocado na sua cabeça que vai te derrotar, que vai te destruir, que vai te derrubar. Mas Deus, nessa tarde, escute o que eu estou dizendo para você. Você não entrou nesse áudio à toa. Deus te levou a esse áudio porque Ele precisava falar com você. E Ele está dizendo para você nessa tarde: eu estou cortando o laço, eu estou quebrando a lança, eu estou desfazendo aquilo que o inimigo fez com você, porque eu te amo e eu vou te dar a minha vitória. Olha o que o texto diz: porque Ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Não se esqueça, o inimigo todos os dias está trabalhando dioturnamente para tentar derrubar a mim e derrubar a você. A palavra do Senhor vai dizer assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. O inimigo vai tentar nos derrubar, mas cuide para que não caia.
O Salmo de número 91, versículo 4, ele diz assim, ó: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Olha bem, queridos. Ele te cobrirá com as suas asas. Tem lugar mais seguro do que estar debaixo das asas de Deus? Tem lugar mais seguro? O lugar mais seguro do mundo é estar guardado no esconderijo do Altíssimo, estar no centro da vontade de Deus. Quantas pessoas estão confiando em armas, confiando em dinheiro, confiando em tantas coisas, mas nós precisamos continuar confiando no Senhor. Versículo 5: Não temerás o terror noturno, nem a seta que voe de dia, ou pestilência que se propague na escuridão, ou uma mortandade que assole ao meio-dia. Observe aqui, queridos, que nós temos uma certa tendência em achar que o inimigo só trabalha à meia-noite. O inimigo, ele tem os seus trabalhos que é feito à meia-noite, mas ele não só trabalha à meia-noite. Aqui nós estamos vendo versículos 5 e 6, falando sobre o terror noturno, a seta que voa de dia, a pestilência que só propaga na escuridão e a mortandade que assola ao meio-dia. Nós estamos vendo aqui de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o tempo inteiro. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, olha, o vosso adversário anda rugindo como leão buscando a quem possa tragar. Ele não disse que era de manhã, de tarde, nem de noite. Ele disse que ele está o tempo inteiro. Por isso a palavra do Senhor vai dizer, orai sem parar, sem cessar. Porque se tem uma coisa que o inimigo não faz, é desistir. O inimigo não está preocupado se você venceu ele ontem, se você venceu ele antes de ontem, se você venceu ele o mês passado. Ele está preocupado se um dia ele vai conseguir vencer você. Por isso, cuidado. Eu tenho dito, cuidado com os momentos de vitória. Porque às vezes quando nós recebemos uma vitória, nós baixamos a guarda. E aí o inimigo não desiste, é a hora que ele consegue nos derrubar. Então quando você receber uma vitória, dobre a oração, dobre o jejum, dobre a meditação na palavra, porque o inimigo não desiste. Não baixe a guarda. Nós estamos passando por um momento de crise, a crise vai acabar. Eu profetizo o fim dessa crise. Mas não baixe a guarda. Não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de buscar a presença do Senhor. Olha o que diz o versículo de número 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha só que coisa linda. Olha bem. Nós somos bombardeados todos os dias. Todos os momentos nós somos bombardeados. Nós somos bombardeados pelos inimigos. Nós recebemos setas todos os momentos. Nós vemos pessoas caindo ao nosso lado, sendo feridos pelo inimigo todos os dias. Mas observe bem. Pode até cair 1000 ao teu lado. Pode cair 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. Deus não vai deixar você ser atingido. Entenda isso. Eu vou finalizar aqui o versículo de número 8, diz assim, somente tu verás com os teus olhos a recompensa dos ímpios. Eu peço a sua atenção agora, para mim finalizar. Somente com teus olhos verá a recompensa dos ímpios. A Bíblia não está dizendo que somente com tuas mãos tu verás a recompensa dos ímpios. A Bíblia não está dizendo que somente com a tua boca tu verás a recompensa dos ímpios.
A Bíblia está dizendo com os teus olhos, porque Deus não te levantou como juiz para condenar aqueles que estão se levantando contra você. Nós temos um juiz, nós temos um advogado, e é ele quem peleja por nós. A Bíblia diz que quem justifica o homem é Deus. É ele quem me justifica, é ele quem te justifica, é ele quem peleja por mim, é ele quem peleja por você. Então somente silêncio. Não adianta ir lá brigar porque estão falando de você. Não adianta se levantar porque estão se levantando contra você. Silêncio. É Deus que cuida de você. É Deus quem te chamou, é Deus que te escolheu. Então descansa. Descansa. Porque no momento certo e na hora certa, com teus olhos, tu verás a recompensa dos ímpios. Então faz o que Mateus vai dizer. Quando estiver passando por perseguições, por aflições, entra dentro do teu quarto, fecha a porta. Somente você e Deus há de ouvir a minha oração e a sua oração. Eu quero só ler mais 2 versículos. Versículo 11 e o versículo 12 diz assim: porque ele ordenará aos seus anjos que se ocupe de ti, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te conduzirão em suas mãos, para que não tropece com seus pés em pedras. Queridos, nós temos anjos que Deus destacou, enviou para me guardar e para te guardar. E ele segura em nossas mãos e nos guia para que não tropecemos em pedra. Tudo isso está garantido para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Esse Salmo 91, ele tem grandes lições para nós. Se fôssemos falar minuciosamente sobre eles, o vídeo ficaria muito longo. Por isso eu vou parar por aqui, mas eu quero dizer para você: se esconda no esconderijo do Altíssimo. Pastor, como é que eu alcanço o direito de habitar no esconderijo do Altíssimo? É simples. Você precisa orar. Você precisa jejumar. Você precisa meditar na palavra de Deus. Porque habitar no esconderijo do Altíssimo é nada mais, nada menos do que ter intimidade com Ele. Quando você tem intimidade com Deus, Ele te guarda, Ele te protege. Ele te dá a permissão de se esconder debaixo das suas asas. Talvez eu esteja falando para pessoas que estavam vivendo um momento de solidão, de abandono. Para todo lado que você olha, você não vê alguém para te ajudar. Eu quero te convidar nessa noite. Dobre os seus joelhos. Fale com o Senhor. E Ele vai te levar até o esconderijo dele. Ele vai te guardar lá. E Ele vai te dar refrigério para a sua alma. Ele vai refrigerar o seu coração. E vai te dar paz. Que Deus abençoe vocês. Que Deus guarde a sua vida. Que Deus guarde a sua família. Em nome de Jesus. Aguarde o próximo vídeo desta série. Paz no Vale. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.